primeira, junto. Exatamente. Desta vez, a primeira manifestação do Keir Starmer foi dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mas a fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada hoje, depois que os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra o território venezuelano e anunciaram a captura do presidente Maduro. O repórter Ailton Alves acompanha a situação em Roraima, traz as informações. Ailton, boa tarde, a gente está vendo já uma movimentação aí atrás de você. Conta pra gente, por favor, o que está acontecendo. Ele que está colado com a fronteira da Venezuela ali, ó. Isso mesmo, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde também para o Eric e para todo mundo que está acompanhando a gente na Globo News. A fronteira já foi reaberta do lado venezuelano na manhã de hoje, né? Os militares da Guarda Nacional da Venezuela haviam fechado a fronteira, impedindo o fluxo de veículos e também de pedestres que saíam da Venezuela e entravam aqui no Brasil, mas agora a situação já foi normalizada. E normalizada, eu digo, em relação ao fluxo, porque a gente vê que a movimentação militar aqui ainda é muito grande. Do lado venezuelano, a gente talvez não consiga enxergar, mas não existe nesse momento ali os militares de prontidão. Porém, do lado brasileiro, aí sim nós temos militares do Exército Brasileiro, aqui do pelotão de fronteira, aqui do município de Pacaraima, e também acabou de chegar uma equipe da Polícia Militar daqui de Roraima, além também de 2 policiais rodoviários federais, fazendo essa vigilância aqui da região de fronteira. Só para situar quem está em casa nos assistindo nesse momento na Globo News, aqui é chamado de marco fronteiriço, porque marca justamente a fronteira entre Brasil e Venezuela. A gente vê aí no canto esquerdo tanto a bandeira, né, do Brasil, como também a bandeira da Venezuela, e não existe nenhuma barreira nessa fronteira. É uma fronteira aberta, né, passou, né, do lado ali, pouco depois da bandeira, você já está do lado venezuelano. Então é exatamente nesse ponto, né, que se concentra, né, o maior fluxo de pessoas nesse momento. Aqui no município de Pacaraima, de uma forma geral, está bem tranquilo. A gente vê também aqui esse morro aqui ao lado direito, né, onde tem algumas pessoas, alguns policiais militares também ali na parte de cima, também acompanhando essa movimentação. Mas no geral, apesar dessa tensão, né, e causada por conta desse ataque dos Estados Unidos à Venezuela, o fluxo hoje aqui em Pacaraima ele é muito tranquilo. Por quê? A gente sabe que Pacaraima é a porta, né, de entrada do Brasil, especialmente de imigrantes e refugiados venezuelanos, né, que fugindo da situação política, a situação econômica do país vizinho, tentam se refugiar aqui no Brasil. Só que a parte de documentação, para você dar entrada no refúgio, para conseguir abrigo na Operação Acolhida, que é mantida pelo Exército Brasileiro, só funciona de segunda a sexta-feira. Então hoje, sábado, já é um dia que é muito tranquilo. Óbvio que hoje tem uma movimentação militar um pouco mais intensa por conta, né, dessa situação, dos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, mas ainda assim, em relação aos imigrantes, né, as pessoas que saem do país vizinho para entrar aqui no Brasil, hoje está bem calmo. Ainda assim, a gente conseguiu, né, nossas equipes, né, que estão aqui em Pacaraima, né, conseguiram ouvir, né, um pouco dos venezuelanos, ouvir a visão deles em relação ao que está acontecendo, né, o que aconteceu em Caracas. E é quase uma unanimidade, né, por parte desses migrantes, o sentimento de alívio pela queda, pela saída de Nicolás Maduro. Em alguns, né, existe o sentimento de aprovação pelo ataque feito dos Estados Unidos à Venezuela e também uma outra parte de preocupação em relação ao futuro. O que é que acontece agora com o país venezuelano, né? Então esse foi um pouco do que a gente ouviu ao longo do dia. Outra questão também, que nesse final de ano e agora começo, né, de 2026, há um fluxo muito grande de turistas que vão visitar o Monte Roraima. O Monte Roraima é uma montanha, né, uma serra que fica bem, né, nessa fronteira, né, entre Brasil e Venezuela, mas a entrada para as trilhas, para a parte turística, né, a escalada para o Monte Roraima acontece pelo lado venezuelano. É preciso ultrapassar a fronteira com a Venezuela para poder conseguir, né, chegar até o Monte Roraima. E existe um fluxo muito grande de muitas pessoas que aproveitam, né, esse período de férias escolares e também férias de trabalho, final do ano, Réveillon, para poder conseguir fazer essas trilhas. Então hoje, né, existe aí um fluxo um pouco maior em relação a isso.
E a partir do momento que houve o ataque e que a guarda venezuelana fechou a fronteira aqui com o Brasil, houve meio que uma corrida por parte desses turistas para poder conseguir retornar para o lado brasileiro para não ficarem presos na Venezuela. Ainda assim, né, a gente recebeu relatos, né, de um grupo que ficou durante 2 a 3 horas do lado venezuelano, né, sem conseguir passar aqui para o Brasil, mas com a reabertura da fronteira eles já estão, né, conseguindo aí retornar aos poucos aqui para o lado brasileiro. Vou só